Gustavo, fala para a gente aí um pouco do projeto Moradores, né, que você vem desenvolvendo aí com a agência Nitro já há algum tempo. E, bom, é um projeto que consiste basicamente em encontros, né, com pessoas para Exato. coletar as histórias dessas pessoas. E agora, nesse período de quarentena e isolamento social, os encontros estão suspensos, né? Mas o projeto segue assim mesmo. Está entrando aí agora nessa etapa Edifício JK, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa etapa Edifício JK e, na verdade, falasse um pouco do projeto como um todo. Tá bem. Esse percurso, assim, né? Desde quando ele vem se desenvolvendo, enfim. Dá uma geral aí para a gente. Beleza, Daniel. Prazerão estar falando com você, matando saudade de você também. Cara, o Projeto Moradores, ele teve isso mesmo, né? Porque é um projeto de rua, basicamente, né? De contato com as pessoas, né? Uma aproximação para ouvir histórias, contar histórias. É aquele jeitinho mineiro que a gente gosta, né? De uma prosa boa e próxima. E nesse cenário, a gente teve que se reinventar. Na verdade, a gente ainda está se reinventando, né? Porque a gente não pode ir para a rua, é uma coisa, e a gente não pode provocar aglomeração, que é outra coisa que também acontece no Moradores, quando a gente monta uma tenda branca na praça, né? Que é o mote do projeto. A gente vai para uma praça, a gente monta uma tenda branca, e eu, Alexandre Baxter, que também eu sei que é um outro fã seu, o Bruno Magalhães, que é o Prentes, e o Marcos De Simone. Nós quatro fazemos o projeto Moradores. Então a gente monta essa tenda branca e a gente fotografa e provoca as pessoas a contarem a sua história, para, de certa forma, a gente fazer um link com a história do território dela. Uhum. Né? Que o objetivo do projeto Moradores é exatamente isso: a gente valorizar a memória e o morador como o maior patrimônio que uma cidade ou um território pode ter. Então a gente tenta, nessa conversa, na nossa técnica de tentar puxar o orgulho da pessoa dentro da sua história, de certa forma, ele vai linkar com o lugar, fazendo com que ele perceba que a história dele tem importância, né? Que é o maior bem que ele pode ter, sua própria história. De certa forma, a gente reconstrói a história do território através dessas memórias, desses pincelados de várias histórias de pessoas. A gente reconstrói a história de um território, porque a gente defende que, para você preservar aquele território, você tem que amar aquele lugar. E você entendendo que aquele lugar faz parte da sua história, você começa a valorizar. Eu gosto de usar um exemplo muito emblemático, que é o caso lá da minha cidade, que é Mariana, né, que é uma cidade histórica, né, tida como histórica. Na verdade, toda cidade é histórica. Uhum. Mas, assim, uma igreja. Por que uma igreja de 300 anos está em pé? Não é porque no dia que alguém construiu essa igreja, há 300 anos atrás, falou assim: olha, nós temos que preservar porque esse lugar daqui a 300 anos vai ser importante na cultura, no patrimônio. Não, ele está em pé porque durante 300 anos aquele lugar fez parte da história de alguém. E alguém fez com que aquele lugar fosse preservado, porque se fosse destruído, estava sendo destruído um pedaço da sua história. Então é por isso, a gente tenta mostrar isso. E neste momento, igual eu estava falando, a técnica é na rua, né? A gente gosta de estar na rua, nunca a gente fez o Moradores num ambiente fechado, mas nesse momento a gente teve que se adaptar. Então pintou um desejo muito grande de fazer o edifício JK, fazer alguma coisa lá. Acho que praticamente muita gente aqui de Belo Horizonte, principalmente quem trabalha com cultura, tem uma certa história com o JK, né? Ou de admiração, ou de frequentar porque alguém morou, ou de morar, e com a gente não era diferente. E a gente viu essa oportunidade de fazer o Moradores de um jeito experimental, na verdade. Vamos testar como que a gente consegue transformar a técnica do Moradores sem estar na rua, sem provocar aglomeração, de uma forma remota, né? Então, assim, a gente está fazendo Moradores sem ter contato com as pessoas, né? Um contato físico. Uhum. A gente está criando a gente desenvolveu uma técnica mesmo, de tecnologia mesmo, de fazer a transmissão remota, né? De como sincar o áudio. A gente sabe que é muito difícil, né? Um delay de internet, porque é uma coisa complicada ainda. E a gente está usando o JK para fazer esse experimento desse novo formato do Moradores, sem precisar estar na rua, sem montar a nossa tenda, sem provocar aglomeração, sem colocar ninguém em risco, Uhum. né? Porque
Esse é um grande problema, né? A gente tem a responsabilidade de não colocar ninguém em risco. Uhum. E é isso que a gente está fazendo. A gente está experimentando lá no JK esse novo formato do projeto. Já está rolando, Gustavo? Já está em curso a etapa JK? Tá, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com uma agência que chama Barco Comunicação, que é um pessoal também que tem um trabalho, uma admiração muito grande com o JK, e a gente começou de um ou dois personagens que a gente já conhecia no JK, a gente experimentou, né? Foi meio que teste mesmo. Vamos testar qual equipamento que a gente precisa. É um celular? É um computador? A gente vai gravar e depois pegar, ou a gente vai tentar fazer uma transmissão ao vivo? Foi no erro e acerto, com esses dois personagens, que foi essa ajuda do pessoal que já tinha um contato lá. E aí a gente viu que deu certo, né? É bem mais complicado, a gente pode entrar em detalhes, assim, tem coisas que a gente perde, né? O contato físico, o olho no olho, assim, apesar da gente estar aqui se olhando, não é a mesma coisa, você sabe disso, né? Mas aí a gente fez esse teste e há 2 semanas a gente lançou a campanha, assim, para as pessoas indicarem personagens, porque como a gente não, quando a gente está no formato normal do Moradores, a gente chega na cidade, começa a fazer contato, começa a falar que vai acontecer, começa a procurar pessoas, ou simplesmente o fato de ter uma tenda branca parada numa praça, 4 caras barbados com 3 câmeras, já é um espanto, né? Então as pessoas param, ficam curiosas, entram, mas nesse formato a gente não tem como fazer isso, né? A gente não tinha como avisar lá no prédio, e ainda tem todos uns detalhes também, onde a gente não pode usar as áreas comuns do prédio, né? A gente faz só dentro do apartamento da pessoa, e a gente não tinha como avisar. Então a gente lançou a campanha pela internet, né? A gente falou, ó, formato experimental, a gente gosta de falar mesmo que é um experimental, porque a gente não sabe como é que as pessoas vão reagir, se isso vai dar certo. E as pessoas começaram a nos indicar personagens. E foi muito legal, Dani, que em uma semana que a gente deixou aberto isso, foram mais de 50 indicações, assim. Pô, fulano tem uma história muito legal, fulano acabou de mudar para lá, ou mora lá há 30 anos, fulano que trabalha lá, tem até pessoas que indicaram, os trabalhadores também, né, são os moradores daquele território. E desses 50, a gente fechou, né, também, a gente tem que fazer uma coisa meio restrita, a gente fechou em 12 personagens. Então a gente começou agora, a gente está na fase de ouvir a história desses 12 personagens. Né? Então já estamos aí com 6 ou 7 gravados, e a ideia é a gente fechar o mês de julho com essas 12 histórias, esses 12 personagens que vão simbolizar a etapa experimental do Moradores Edifício JK. Só para entender um pouco a dinâmica, assim, com esses 12 personagens. São entrevistas que vocês fazem, enfim, online, e vocês 4, né, do projeto, obviamente, vocês estão cada um na sua casa. Como é que funciona? Os 4 participam? Como que participam? Como que se dá a coleta dessas histórias, né, desses personagens? É exatamente assim. Cada um na sua casa, a gente não tem um contato. A gente tem um equipamento que a gente desenvolveu, um equipamento bem compacto. Então, esse equipamento, os próprios moradores, a gente levou um kit com o equipamento, um kit de higienização desse equipamento. Então, vamos supor, Daniel é o nosso entrevistado vai contar a sua história. Esse equipamento, o outro morador vai passar esse equipamento para você, você higieniza e de uma forma online, a gente igual estamos aqui, né? Cada um usa uma plataforma, a gente vai conhecendo o ambiente. A gente consegue conectar o aparelho ao vivo, então o próprio morador faz um tour no território dele para a gente, né? Que é o apartamento e a sua visão do JK e da cidade. Ele mesmo faz um tour. E aí, né, muito o Xande Baxter e o Bruno, que fazem a direção de fotografia, eles já vão escolhendo as cenas que a gente quer, o lugar onde a gente vai gravar. O Marcos De Simone também já vai medindo a luz, porque ele faz o retrato. Moradores consiste na história contada
na história filmada e um retrato preto e branco. Né? Quem conhece Moradores já viu aqui em Belo Horizonte, que são aqueles painéis 4x2 preto e branco que a gente espalha pela cidade. Então a gente tenta replicar essa técnica do preto e branco. Então é isso, a gente faz de uma forma remota, conhece o território da pessoa e posiciona esse equipamento, e aí a gente começa o processo de ouvir histórias. Né? O que a gente mais gosta é esse momento onde a pessoa se entrega a falar sobre a sua história e contando de certa forma, a gente buscando ao longo do que ela vai falando, as conexões que ela tem com o território, a gente vai fazendo com que ela se escute muito. Né? É uma técnica que a gente usa, que é basicamente a gente pede que a pessoa conte a história para a gente, mas no fundo, o objetivo é que ela mesma escute a sua história. Né? E isso tudo de forma remota. Então, não é fácil, porque uma coisa né, a gente está conversando, olhando no olho, outra coisa é a pessoa tendo que contar algumas intimidades, algumas coisas que estão no fundo da alma dela, olhando por uma câmera de celular. Né? Não é a mesma coisa, apesar de que o resultado tem sido bem bacana. Assim. Demora mais, a gente não consegue. Né? Moradores, por exemplo, na praça, a gente faz em média 40 histórias por dia. Nesse jeito que a gente faz, a gente não consegue fazer mais do que 2 por dia. Né? Por todo o trato do equipamento, esse cuidado com a higienização, a dificuldade da gente encontrar, né, medir uma luz de forma remota, o tempo que a gente gasta para a pessoa ficar também à vontade, né, olhando para um celular, né, porque não é fácil, né, as pessoas, assim, você sabe, assim, né, a gente que é jornalista, uma entrevista, até você principalmente que trabalha com cultura de forma brilhante, assim, você sabe que para a gente conseguir entrar, né, a conversa, sair daquele momento ali E fluir, né? Influência. Para sair de um travamento e fluir, né, ter fluência, é óbvio que é o tete a tete muito mais interessante, assim, né? Exato. E para a gente conseguir que ela se desarme, né, que as pessoas se desarmem ou da vergonha, da timidez, ou mesmo do que não querer falar algumas coisas, é com o tempo, né? Ela vai sentindo a leveza da conversa até ela sentir, né, a vontade de dizer ou a coragem de dizer. Então demora, cara. Então não é uma coisa muito fácil, né, da gente conseguir trazer boas histórias e fazer o que a gente gosta, né, que é fazer que a pessoa termine aquilo refletindo sobre a sua própria história, sobre a importância que ela tem para aquele lugar. Porque não é o Moradores não é muito, cara, é um projeto para vamos contar a historinha das pessoas. Não é isso. A gente faz o Morador para a pessoa que contou. Para a gente, o bonito é ver uma pessoa entrar na tenda, quando é a tenda, de um jeito e sair de outro. Isso para a gente é lindo. É um momento que eu falo com os meninos, assim, os meninos falam, se eu pudesse viver de fazer isso, eu vivia de fazer isso. Na estrada, só fazendo isso. Porque a gente quer que a pessoa... É um trabalho meio de educação patrimonial mesmo, sabe? A gente quer que a pessoa ela consiga enxergar a importância da sua história e, de certa forma, enxergar que o lugar onde ela vive também, no momento, primeiro ela sente orgulho da sua história e depois ela percebe que esse território é importante que ele exista para que essa história que ele sentiu orgulho se mantenha viva. Né? Então, essa transformação, quando a pessoa entra, conta a sua história, percebe que essa história é bonita, é o seu maior patrimônio, e percebe que, de certa forma, aquele território é o que proporcionou um pedaço da sua, né, pedaço da sua história, ela sai dali com um sentimento, opa, a gente fala sobre patrimônio, preservação, sem precisar falar disso. Ela sai dali sabendo que aquele lugar é importante para um bem gigante que ela tem, que é o orgulho e com a história que ela carrega com ela. Então, voltando ao que você tinha me perguntado, é difícil, está rolando, não é fácil, ainda é uma coisa experimental,
mas a gente tem conseguido encontrar boas histórias, bons personagens dentro do JK. E mais legal, fazendo com que, ao final de tudo, quando a gente desliga o play ali, aí tem uma outra conversa mesmo, da pessoa, sabe, assim, você sentir que ela saiu feliz, ela sentir que ela... Geralmente as pessoas que estão falando já gostam do JK, mas gostando mais ainda, né, de saber que ela, né, olhando de fora, parece que ela não é só uma janelinha naquele lugar, né? Ela é um pedaço, é um braço daquele prédio gigantesco e maravilhoso. E isso tem sido muito legal. Legal demais. Gustavo, o Moradores, ele já está há quanto tempo aí na estrada? Já existe há quanto tempo? E me cita alguns territórios assim que vocês já abordaram e que você tem achado particularmente mais legais assim. Sim. O Moradores começou em 2012, né? A gente da Nitro, não são todos os integrantes da Nitro que fazem parte do Moradores, e ele começou com o desafio da gente levar um projeto diferente para o Festival de Fotografia de Tiradentes. Uhum. Então, à época, eu e o Marcos De Simone nos juntamos e a gente teve a ideia do Projeto Moradores, que era fazer um projeto dentro do festival, onde o morador era protagonista do festival. Esse era o mote. Uhum. Então, começou lá. E aí depois agregou o Xande Baxter e o Bruno Magalhães, que é o Prentice, né? Todo mundo. E a gente se conectou e o Moradores tomou corpo em Tiradentes. Então, o Tiradentes foi inesquecível, porque até outro dia a gente estava conversando com o Eugênio Sávio, que é o coordenador do festival lá, e isso já tem 8 anos, e ele fala muito isso, como que o Moradores revolucionou a forma dos festivais terem contato com os moradores de Tiradentes, sabe? Uhum. Onde a gente os moradores deixaram de ser os prestadores de serviço para quem estava no festival, e ele se integra ao festival. Ele entende que o festival ele pertence ao festival e aquilo é dele. Então foi muito legal. Tiradentes para mim é inesquecível. A gente começa o Moradores também com uma pegada errada, que a gente tinha muito assim, vamos fazer o Moradores nas cidades históricas, né? Uhum. Aí depois a gente estava percebendo que a gente estava indo contra exatamente o que a gente prega. A gente não pode delimitar cidades históricas. Se a gente parte do pressuposto que todo mundo tem uma história para contar, não existe cidade histórica. Toda cidade tem uma história. Uhum. Né? Existem cidades mais velhas ou mais novas, mas elas... Então, assim, a gente fez Ouro Preto, Diamantina, Mariana, que também, para mim, foi marcante, porque é a minha cidade. Uhum. Mas depois a gente abre. Paraty, a gente fez Paraty no Rio. Aí depois a gente abre para cidades onde que não são tidas como históricas, né? E outro lugar que para mim foi muito marcante foi quando a gente foi convidado a fazer em Juazeiro e Petrolina. A gente fizemos as duas cidades meio juntas. Uhum. Então, com o Rio São Francisco passando ali no meio, e a gente montou a tenda branca nas duas margens, na margem de Juazeiro e na margem de Petrolina. Uhum. E foi super emocionante, porque a gente vê, né, dois lugares são diferentes, né, dois estados diferentes, duas relações diferentes, mas o amor que eles têm pelo Rio. E a gente usou também, que lá tem, entre Petrolina e Juazeiro, igual aqui tem os ônibus circulares, né, que ligam bairro a bairro, Uhum. lá tem um barco, que é um barco que faz o transporte de cidade de um lado para o outro. Uhum. E a gente usou esse barco como a nossa exposição. A gente colou a foto dos moradores nesse barco. E aí foi muito emocionante também esse território. Passando já por vários, assim, já passamos por 20 territórios diferentes, Uhum. em 5 estados brasileiros durante esses 8 anos. Mas um marcante também para a gente foi o último, que foi no bairro da Lagoinha, na região da Lagoinha, aqui em BH. Uhum. Né, que a prefeitura nos convidou, a prefeitura estava num processo lá de voltar a entender o bairro da Lagoinha, para pensar ações lá, e aí eles nos convidaram para a gente fazer exatamente um projeto de aproximação com os moradores, de valorização da história que eles têm com aquele lugar. Então a Lagoinha também foi um lugar inesquecível para a gente, esse último. Legal. Ô, Gustavo, e para a gente encerrar aqui,
queria que você me contasse como e aonde que as pessoas acompanham, tomam contato com os resultados do projeto. Existe um arquivo? É uma ação periódica? Como é que funciona isso? Como é que isso chega ao público? O Projeto Moradores, ele tá a gente tem as nossas redes sociais, né? Então, é Projeto Moradores, Instagram, Projeto Moradores, Facebook, Projeto Moradores. A gente tem um site, né, com www.projetomoradores.com.br, onde todas as etapas que a gente já fez estão lá, os filmes, os retratos, algumas histórias que a gente contou. Então, ali você pode pegar o histórico todo do projeto, e tem filmes belíssimos, porque são filmes que você vai conhecer a história da cidade através do que os moradores contam, né? Isso é muito legal. Tem lá. E especificamente do JK, Dani, a gente vai fazer um lançamento no final de julho, início de agosto. Ainda a gente não quer cravar a data, exatamente porque é complexo essa gravação com os personagens. Mas a ideia nossa é fazer o lançamento do filme de forma online, né? A gente quer anunciar o filme e passar ao vivo, né, na internet. E depois a gente vai jogar para dentro dessa plataforma ao longo do tempo a história desses 12 personagens até a gente fechar o ciclo. Então, ainda ou vai ser pelo próprio site ou pelas nossas redes sociais essa última etapa, que a gente ainda não quer cravar a data exatamente porque ainda faltam gravar alguns personagens e o processo, como eu te falei, é experimental ainda, não é fácil. Então, logo a gente anuncia pelas nossas redes. Legal, isso aí, bola para frente. Gustavo, valeu demais, cara. Muitíssimo obrigado pelo papo, pela participação. Valeu.